E a pergunta que fica, até quando? Até quando a diretoria do Flamengo vai ficar abraçada ao técnico Vitor Pereira? Os dois treinadores hoje tiveram uma postura medrosa, para muitos até acovardada. O Abel Ferreira, embora tenha muito crédito, sabe que vai soar muito mal uma perda de campeonato estadual para o Água Santa, que surgiu outro dia. E o técnico do Flamengo, Vitor Pereira, sabe que se perder a final do campeonato estadual do Rio de Janeiro, a queda é iminente, é inevitável. Então, a minha análise é todo nesse pacote, olhando por vários ângulos e várias perspectivas. Flamengo, Palmeiras e Flamengo têm que fazer jus à fama. E esse ano são times mais frágeis, menos candidatos à conquista da Libertadores da América, Pilhado. Olha aí, ó, menos candidatos à conquista da Libertadores da América. O Piper não quer falar, porque a gente já também vai falar do Flamengo, hein? Porque o Viga falou aí, realmente a pergunta é: Vitor Pereira tem que ser bancado por muito tempo? Mas o Piper não quer falar antes. Fala, Piper. Bom, concordo em parte com o que o Viga falou e, na verdade, a gente já disse aqui que foram péssimas as estratégias dos dois. Agora, embora tenha sido ruim, eu seja crítico da escolha que o Palmeiras fez, e eu falei isso aqui domingo, repito, eu não entendi principalmente a do Flamengo. Porque o Flamengo, na verdade, ele tem 2 gols de diferença em relação ao Fluminense. O Palmeiras vai lá, tá morrendo de medo do todo-poderoso Água Santa e tal. Mas o Palmeiras tem que ainda reverter um placar. Agora o Flamengo tem 2 gols de vantagem. E o Fluminense, que jogou no Peru, por exemplo, você vê o Cano fazendo gol hoje e vai jogar de novo domingo. Mas o Flamengo jogou com o time titular. Aonde o Flamengo jogou com o time? O Flamengo jogou hoje com o time titular. Não, muitos titulares jogaram. No segundo tempo. Mas o Flamengo, a gente costuma dizer que o Vitor Pereira não tem um time titular. Não. Ele não tem um time, né? Ele não tem um time titular. Ele reveza muito, mas viajaram, estavam lá. Isso, os caras ficaram no banco. Os jogadores importantes ficaram no banco. E o Flamengo tem 2 gols de vantagem. Então, o Palmeiras, eu repito, para mim, uma estratégia errada. Critiquei, mas vai lá, tem gente que defende isso, entende? Porque tem que reverter o resultado. Flamengo não. Nossa, o Flamengo vai começar o jogo ganhando de 2-0 do Fluminense. Pipiano, o Flamengo não tem um time definido, não tem o famoso de 1 a 11 definido e não tem uma estratégia definida. O treinador do Flamengo brinca todo jogo de roleta russa. Eu falei no sábado, alguém enxergou, acho que foi o Zé Manuel, uma evolução tática no Flamengo. Sinceramente, eu não consigo enxergar qualquer tipo de progressão. Falei que eu enxerguei uma estratégia do professor. Gente, olha só, a gente vive de futebol há muito tempo. Se o principal jogador de um time é o lateral esquerdo, Nilson, tem ou não tem alguma coisa errada? Claro que tem. Esse Vitor Pereira é um grande enganador. Grande enganador. Pra mim não engana, não. Técnico meia boca, mas aqueles meia boca total. Como esse aí, temos muitos aqui no futebol do Brasil. Enganador, cascateiro. Bem cascateiro. Eu, se sou a diretoria do Flamengo, começo o Campeonato Brasileiro com outro treinador. O Flamengo vai correr risco com esse Vitor Pereira aí. Sabe o que é pior, Nilson? Oi. Sabe o que é o pior? É que ele enxergou o Flamengo jogando bem hoje. O que dá para dizer é que o Flamengo fez um primeiro tempo nota 6, nota 7. Aí abriu o placar, em vez de dar 2 passos atrás, porque é claro que o time do Alcas ia se expor, é um time frágil, é um time limitado. A dupla de zaga foi vendida para a LDU. O principal jogador do time foi vendido para o futebol da Bélgica. O Alcas, no continente sul-americano, é um quase nada ou ninguém. Mas o Flamengo conseguiu mais uma proeza, né? Botou Flamengo, altitude, Alcas, Al Hilal, ao não sei das quantas, é dor de cabeça para o Flamengo. Então, Nilson, o pior de tudo é que o técnico está enxergando melhora, está enxergando evolução. Eu não vejo isso aqui. Pilhado, não se justifica montar um esquema tático com 3 zagueiros e levar a bola nas costas toda hora. É uma das defesas mais vulneráveis que o Flamengo conseguiu montar nos últimos tempos. O goleiro Santos, que para mim falhou, talvez nos 2 gols, no primeiro acho que ele demorou um pouco para cair. Ele se sente até mais fragilizado, porque tem 3 zagueiros. Quando você joga com 3 zagueiros, é para ter sobra.
Mas o Flamengo leva a bola nas costas, fica vulnerável, não tem proteção no meio de campo, enfim, brinca de roleta russa a cada jogo, a cada instante. Tem muito torcedor do Flamengo que está querendo há muito tempo, não é de hoje, a queda do técnico Vitor Pereira. E aqueles que defendem a permanência não é porque gostam do Vitor Pereira, porque são mais pacientes, são mais resistentes, mais resilientes e dizem o seguinte: vamos dar tempo ao tempo. Não tem que dar tempo ao tempo, porque o tempo já mostrou que o tempo do Vitor Pereira já passou. A campanha dele esse ano é imagem e semelhança do desastre que fez o Paulo Souza no ano passado. E até quando, eu pergunto, a diretoria do Flamengo vai ficar abraçada ao Vitor Pereira? Agora, essa situação, né, que a gente estava falando do Flamengo do Vitor Pereira, a minha questão é a seguinte, o Viga também pode falar, mas perguntando pro Flávio, pro Zé, para todo mundo da mesa. O Flamengo, nitidamente, demorou para demitir o Paulo Souza. Eu odeio o Paulo Souza. Eu acho o Paulo Souza o pior treinador da história do Flamengo. Calma. E eu falava, gente, tem que tirar. O cara não consegue fazer o time do Flamengo jogar e ele tem um elenco absurdo. A diretoria bancou tanto que perdeu ponto pra caramba no Brasileiro e depois não conseguiu tirar. Perdeu o Brasileiro. Não conseguiu tirar esses... Então, não conseguiu tirar esses Perdeu pontos o Campeonato Brasileiro, é. Sim, bancando o Paulo Souza. A questão agora é um erro manter o Vitor Pereira, porque ele pode continuar e fazer o Flamengo começar, além de começar mal a Libertadores, como ele já fez, começar mal no Brasileirão, porque o Brasileirão não é igual a Libertadores. Não dá pra recuperar, amigo, não é mata-mata. Começou a perder muito ponto ali nas primeiras rodadas, é pontos corridos. Então, ele prejudica o campeonato inteiro, porque depois fica tarde. Será que essa diretoria vai aprender com o erro do Paulo Souza? Ou será que não? Que eles vão segurar o Vitor Pereira? Eu digo uma coisa. Eu sou como o Viga falou, sou um pouco mais paciente, porque eu não vejo opção. Eu não vejo opção no mercado. Agora, é o que eu falo, e aí o chat vai à loucura, viúva. Se o Jorge Jesus perdeu o emprego, meu amigo, chama ele pra ontem. Não dá pra você priorizar o Vitor Pereira ao Jorge Jesus. Aí vai vir o discursinho. Ai, mas no Benfica ele não foi bem. Ai, mas no Fenerbahçe... Azar, no Flamengo ele foi. No Flamengo ele fez o Flamengo jogar o melhor futebol do futebol brasileiro nas últimas décadas. Então, se for pro torcedor esquecer o Jorge Jesus, traz ele de volta, pra ele não ir bem, e aí pronto, acaba. Agora, me desculpa, é que nem o palmeirense com o Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira sair, eu tenho certeza que o palmeirense vai ficar louco pra ele voltar. Eu não entendo esse negócio. O rubro-negro, pra mim, não sei se o Viga concorda, que não é viúva do Jorge Jesus, ele é burro. Porque ele viu o cara fazer o Flamengo jogar o melhor futebol do Flamengo nas últimas décadas. Sem dúvida, sem dúvida. O Jesus é Deus, sem querer fazer qualquer tipo de trocadilho. A gente sempre fala que merece estátua, merece ser venerado, idolatrado. Me disseram hoje, inclusive, viu, Pilhado, quando ele estava no Flamengo, ele teria recebido uma proposta financeira bem interessante do Brighton, lá da Inglaterra. Mas pela identificação que ele tinha com o Flamengo, ele preferiu ficar no Flamengo em detrimento de jogar aquela que é a melhor competição do planeta, né? Que é a Premier League. E é claro que o Jorge Jesus está, que nem o Corcovado aqui no Rio de Janeiro, de braços abertos para o Clube Regatas do Flamengo. Tem que resolver essas picuinhas, essas diferenças que foram criadas aí entre alguns dirigentes e o Jorge Jesus, porque a vontade dele é de vir. A torcida rubro-negra quer muito esse reencontro com o Jorge Jesus, e qualquer que seja a aposta, qualquer que seja o resultado, vai ser muito melhor, pelo menos vai criar um clima de expectativa dentro do torcedor do Flamengo, porque hoje o torcedor do Flamengo está cansado de passar por vergonha, está cansado de ser humilhado, está cansado de ser alvo de brincadeira, de chacota, de meme na internet, porque hoje o torcedor do Flamengo não tem confiança no time do Flamengo, e o time do Flamengo não transmite confiança para o seu torcedor. Lembra do ano passado, torcedor do Flamengo, quando o Everton Ribeiro era lateral esquerdo, quando o Felipe Luiz era zagueiro, quando havia uma série de invencionices e invenções da parte do trágico, concordo com o Pilhado, técnico Paulo Souza. Hoje não é muito diferente, não, porque o Cebolinha já jogou de lateral direito, o Felipe Luiz às vezes joga de zagueiro, há determinadas predileções injustificáveis no elenco rubro-negro, enfim, não dá para entender como que o Everton Ribeiro tem jogado tão mal.
com uma dificuldade também para o Gabigol, apesar voltando de contusão. Então, eu acho que aquele momento do primeiro semestre do ano passado está sendo nitidamente refletido e espelhado agora em 2023. Não é possível que a diretoria do Flamengo não tenha entendido, não tenha compreendido, não tenha absorvido a lição. A hora de agir é hoje, daqui a pouco não. Espero o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que é no próximo domingo. E eu não me iludi, viu, Zé Morel? Não me iludi com aquele 2-0 sobre o Fluminense. Porque quem viu o Flamengo no Maracanã, sem a imagem fechada, sem ali a telinha, no Maracanã no último sábado, era de dar frio na barriga, era nó na garganta. Porque era um Flamengo jogando feito time pequeno, recuado, rifando bola, bicão pra frente, o Pedro desesperado lá na frente, falando, pelo amor de Deus, troquem 2, 3 passes. Só que o futebol é assim, né? Às vezes você jogando muito mal ganha, jogando muito bem perde. Então eu não me iludi com aquela vitória sobre o Fluminense, que é melhor que o Flamengo, pelo placar de 2-0. Então, o melhor para o Flamengo hoje, eu diria, depois do estadual, é trocar de treinador. E qual seria a melhor escolha? Estou contigo, pilhado. JJ, Jorge Jesus, que tá, ó, Cristo Redentor, de braço aberto pro Flamengo. Zé Manuel, é pra mudar o Vitor Pereira, na sua opinião? E outra, eu acho, Viga, não sei se concorda, essa diretoria é vaidosa, é arrogante muitas vezes e pode sim não contratar o Jorge Jesus por vaidade, por palhaçada, porque é o melhor treinador que pode comandar o Flamengo nesse momento. Agora, é o momento de trocar o Vitor Pereira? Você teria paciência? E outra, depois também já pergunto pro Flávio, por que, como disse o Piperno, o time reserva no Flamengo hoje? Eu já perdi a paciência com o Vitor Pereira. Já passou da hora dele arrumar esse time do Flamengo. Você gostou dele no sábado, Zé? Você gostou dele no sábado? Você falou que houve uma evolução pontualmente, tática. Viga, o Flamengo, ultimamente, tem sido freguês do Fluminense. Ele armou uma estratégia em cima da final da Taça Guanabara, que o Flamengo perdeu. Jogou bem no primeiro tempo, todo mundo faz jogo duro contra o Flamengo hoje. Aí no segundo tempo foi engolido pelo Fluminense. Hoje, Zé. Ele armou uma estratégia no último sábado que deu resultado e ganhou o jogo do Fluminense. Ponto. Isso é uma coisa. Aí vamos para a segunda parte. Até agora o Flamengo não jogou nada. Ele não consegue fazer. E os erros que ele comete quando mexe, quando escala, de tudo, são erros sucessivos. Hoje, por exemplo, estava na cara. Eu acho que ninguém passou para ele. Ele não deve ter visto, ter lido, ou ninguém passou a entrevista do César Farias, o técnico do adversário dele, que falou, olha, estou trabalhando desde dezembro para esse jogo, para essa estreia. Vou usar a altitude a meu favor. Aliás, contra todos os adversários. Aqui. Ou seja, estava na cara que ele ia jogar um primeiro tempo, né, mais precavido e meter correria no segundo tempo. Jogar na velocidade. Foi isso que ele fez. Flamengo pareceu melhor no primeiro tempo porque o Alcas jogou mais tranquilo, mais paradão, deixou o Flamengo correr. No segundo tempo, ele foi aproveitar, eles que têm estatística, como é que o adversário se comporta na altitude no segundo tempo, e ele ia para cima, metia a bola, aquela linha de 3 zagueiros em linha, o cara saía correndo, saía na cara do Santos, saía dividindo com o goleiro para fazer os gols. Estratégia do treinador. Como o Vitor teve uma estratégia boa contra o Fluminense no sábado e ganhou o jogo, hoje foi invertido. Aí, quando ele começou a mexer, a primeira coisa que ele devia fazer, tirou o Vidal, ficou com quase ninguém de marcação. O Vitor Hugo mal, com problema de altitude já cansado também. Aí não tinha ninguém para marcar. Põe o menino lá, o Igor Jesus, o garoto lá, Isso. O Igor. Sim. Põe um menino, põe alguém para ajudar. Ou seja, mas ninguém nunca marcava. tem, Zé. E o Nunca Flamengo tem. ficou à mercê do Alcas no jogo de hoje. Ele foi muito mal nas mexidas do jogo de hoje. E antes que eu me esqueça, um dia que ele foi Everton bem, Zé. Ribeiro e Gabigol não jogaram nada Me diz um dia que hoje. ele foi bem, Zé. Me diz um dia que ele foi bem nas mexidas. Ele parece que não enxerga o jogo. Nunca. Não, ele mexe muito mal, é verdade. Sábado eu repito, eu acho que ele armou uma estratégia que deu certo e o Flamengo ganhou do Fluminense. Ou seja, não é todo dia que o cara erra. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Sábado ele acertou. Entendeu? Na estratégia. Não, e tem outra também. Zé, É o que eu falo. Calma aí, Vica, só pra te passar. É o que eu falo da diretoria do Flamengo também. A diretoria do Flamengo, ela erra muito. E o Marcos Braz é muito bancado pelo Landim. Isso é uma coisa que tem que ser questionada. Por que o Landim banca tanto o Braz? Porque em nenhum lugar é bom você bancar tanto um vice de futebol. Quando o Landim diz, e ele falou, que o Marcos Braz vai com ele até o final,
Ele tá deixando claro, Marcos Braz, pode fazer a besteira que tu quiser, que você fica. Em nenhum lugar isso é legal, porque a pessoa se acomoda. A pessoa faz besteira, sabendo que ela não vai cair. O Marcos Braz, se você pensar, ele já deu 7 milhões e meio de multa pro Paulo Souza, 12 milhões de multa pro Domenech, 5 milhões de multa pro Rogério Ceni. Ele já deu. Se ele demitir o Vitor Pereira, é o que eu falo, o cara não aprende com o erro. Ele faz um contrato com o Vitor Pereira, que não mostrou nada demais no Corinthians, nada, com uma multa de 15 milhões. O cara faz uma multa de 15 milhões, tendo errado em todas as últimas contratações de treinadores, tirando o Dorival Júnior. Como que ele faz isso? E é o que eu falo, tem que questionar, porque se o Flamengo quiser demitir esse cara agora, ele vai rasgar mais 15 milhões de reais, Viga. Eu concordo com você, viu, Pilhado? Agora, eu queria focar mais especificamente. Eu acho que a diretoria do Flamengo está perdendo, não é de hoje, o timing dos momentos de troca. Eu já falei isso aqui na Jovem Pan, não acho até que as escolhas foram terríveis, não, foram tenebrosas. O Rogério Ceni vinha de um bom trabalho, por exemplo, na equipe do Fortaleza, o Domenech era lá o pupilo de um grande técnico europeu. Temos aí, talvez, a pior das escolhas tenha sido justamente o Vitor Pereira. O Renato Gaúcho sempre é um nome muito badalado aqui no mercado interno. Acho que o timing da mexida, já que contratou a peso de ouro, esse caminhão de dinheiro que oferece nas multas rescisórias, tem que ter aquilo roxo na hora também de bater no peito e falar assim, foi uma escolha errada, vou ter que pagar 10, 15, 20 milhões de reais, mas o que é mais importante aqui são os resultados, é a satisfação da torcida, da nação, e ver o Flamengo jogando bem, justificando esse investimento mensal de 40 milhões de reais e justificando também essa receita de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Agora, qualquer um hoje faz jogo duro contra o Flamengo, Pilhado. Me diga um jogo que o Flamengo fez de cabo a rabo, do primeiro ao 90º minuto, convincente. Não teve na temporada. Todos os times, do menor ao maior, do mais frágil ao mais forte, do mais equilibrado ao mais desequilibrado ou menos equilibrado, todo mundo faz jogo duro contra esse time do Vitor Pereira. Então é isso que, para mim, justifica a saída do treinador. Eu concordo parcialmente com o Zé Manuel quando ele diz, o técnico do Alcas montou uma estratégia para segurar um pouco a bateria no primeiro tempo e gastar toda a energia no segundo tempo. Mas o Flamengo saiu na frente, fez 1-0. Eu acho que o grande erro do Flamengo, depois que fez 1-0, é ter partido para cima para trocação, quando na verdade era dar um passo atrás, esperar o Alcas se abrir, e aí faz o segundo, liquida a partida. Agora, o volume de jogo foi do Alcas, as maiores chances e oportunidades foram do Alcas, as estatísticas foram mais favoráveis ao Alcas. Há algo de errado nesse time do Flamengo. O técnico Vitor Pereira acha que está tudo bem. Fisicamente é um problema, tecnicamente é um problema, estrategicamente é um caos. O Flamengo é uma grande roleta russa. Não há nada que justifique, mesmo com essa multa de 15 milhões, a permanência do técnico Vitor Pereira. Tem que cobrar os jogadores? Tem que puxar a orelha? Tem que enquadrar, tem que puxar a orelha. Gabigol hoje é reserva no time do Flamengo. Agora, não tem mudado com ou sem o Gabigol. Foi um Deus nos acuda, aquele Fla-Flu no primeiro tempo. Foi um Deus nos acuda. Não dá para tapar o sol com a peneira. O Flamengo está em abril, daqui a pouco vai jogar um semestre fora. E o que representa esse um semestre fora? Muito sofrimento, muito desgosto, muita decepção. E me admira a passividade da torcida do Flamengo, viu, Pilhado? E eu volto para fazer uma pergunta, então. Nilson César, Pois não. Vitor Pereira fica ou cai, na sua opinião? O Vitor Pereira vai ganhar o Campeonato Carioca e vai seguir no Flamengo. Flávio Prado. Fica, Vitor Pereira. Opa! Tem uma campanha enorme na internet, eu estava até apoiando aqui. Como Fica você é VP. ridículo. Fica VP. Isso Fábio Piperno. maravilhoso. Eu sou contra ficar cortando cabeça, demitindo. O desemprego tá grande. Claro, fica VP. Zé Manuel. Eu acho que ele vai ficar. Mas você é a favor dele ficar? Jorge Jesus.
Eu tô com você nessa. Então vamos mudar a pergunta. Você, agora sério, deixaria ou demitiria se fosse a diretoria do Flamengo? Eu deixaria. Se o Jorge Jesus tivesse tá brincando. ali, eu iria Tá atrás brincando. dele. Então todo mundo concorda comigo, O viu? contrário. Me chamam de viúva, mas todo mundo concorda comigo. Eu não. Você Eu acho não, que porque tem você que quer ser ficar- bobo, você tem quer que ser do sair, contra. Tem que sair Marcos Braz junto, ele que trouxe. Ele que. Não adianta, é sacanagem tirar o cara que ele trouxe. Ele que saia. Se ele pedir demissão, aí tudo bem. Você, Nilson? Não fica. Ah, eu sou contra o Vitor Pereira. O Jorge Jesus, você fala? Não, você é muito viúva. O Vig eu sei que concorda. A gente dá uma boa noite pra vocês, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e até amanhã no Bate Pronto, a partir de meio-dia, no YouTube da Jovem Pan e na rádio Jovem Pan. Uma boa noite pra geral.